Vamos gravar um vídeo com a mamãe? Vamos? Você não vai dormir pra mamãe trabalhar? Chegamos no mês de dezembro, um mês que passa voando. A gente tem um monte de coisa para concluir, encontros e compromissos, e festas, e verão chegando, e correria para resolver tudo. E vamos ver como é que tá a energia para esse tempo, então. No dia 1º, Mercúrio, que é o nosso raciocínio, a nossa lógica, o nosso pensamento, a nossa comunicação, os nossos caminhos, os nossos movimentos, o trânsito, entra no signo de Capricórnio. Então a gente fica com a mente muito mais cautelosa, mais séria, pensando nas obrigações, nos compromissos, nas coisas que a gente precisa fazer. No dia 13, ele fica retrógrado até o dia 2 de janeiro. E no dia 23, volta para o signo de Sagitário. Então, quando ele fica retrógrado, a gente precisa de muito mais atenção, porque é um momento de revisão, que as coisas podem escapar, as coisas podem ficar meio enroladas, podem atrapalhar bastante o trânsito, né? A coisa fica meio embolada, até às vezes a comunicação, a gente perde, esquece alguma coisa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, muito cuidado com os nossos caminhos, por onde a gente vai, com as estradas. Mas também quando ele entra no signo de Sagitário, ali perto já do Natal, ele vai fazer muito a retrospectiva do ano, porque a gente começa a rever o nosso rumo, a nossa direção, para onde a gente está seguindo, qual que é o nosso foco, no que a gente acredita, né? Para onde a gente está se desenvolvendo. Então a gente começa a pensar em tudo isso, né? E é bem esse processo retrospectiva de final de ano que começa a bombar por aí. Vênus, que são os nossos valores, a nossa parte afetiva, os nossos relacionamentos, também as finanças. No dia 4, entra no signo de Escorpião, a gente fica muito mais intenso, mais profundo, mais observador e mais recolhido afetivamente, porque a gente atravessa um lado um pouquinho mais sombrio dos nossos sentimentos e também a gente trabalha o nosso desprendimento. Plutão, que é o regente desse signo de Escorpião, tá no finalzinho ali de Capricórnio, trazendo as conclusões, né, as finalizações da nossa estrutura, da nossa realidade, do nosso trabalho. Então, nós estamos com esse sentimento de despedida, né, de conseguir soltar do que precisa aí nesses finalmente. No dia 29 entra no signo de Sagitário e aí a gente se volta mais para frente, a gente fica com o emocional com mais otimismo, acreditando, mais inspirado, mais confiante, né? Mas a gente tem essa descida aí mais recolhida e mais observadora para se desprender aí das nossas intensidades aí. Isso pode envolver tanto os nossos relacionamentos, deixando, né, um território um pouco mais com foco de atenção e de cuidado, mas também a parte financeira, né? Algumas coisas que a gente precisa abrir mão. No dia 6, Netuno volta para o movimento direto, estava aí retrógrado desde o dia 30 de junho. Netuno é a nossa espiritualidade que está no signo de Peixes, deixando as coisas assim bem nebulosas, bem confusas, né? É um plano astral que a gente não tem clareza, né? Mexe muito no nosso inconsciente. A gente sente muito pelo campo da intuição, das sensações e é muito nebuloso, então a gente não tem clareza. Quando ele volta para o movimento direto, a gente sente mais o feeling apurado, né? Esse processo de revisão, a gente foi revendo algumas sensações para que a gente possa agora se conectar de uma forma mais profunda, mais perceptível, né? E confiar mais na nossa intuição, que há uma espiritualidade que nos guia e nos conduz o tempo todo. O tempo do silêncio e da meditação e aprender a silenciar essa mente, esse Mercúrio, né, que está ali antenado todo dia, é o caminho para a gente conseguir captar, né, captar algo que está além da mente automática, né, além do dia a dia, mas onde vem essa conexão com o nosso interno, com algo maior,
para a gente encontrar as nossas respostas, as nossas inspirações. E no dia 30, Júpiter também volta para o movimento direto, estava retrógrado desde o dia 4 de setembro. Júpiter é a mente mais altruísta, é a nossa aspiração, para onde a gente cresce e se desenvolve e as coisas nos impulsionam. Então, nesse processo retrógrado, nós estávamos revendo, né, a nossa direção, os nossos objetivos, a nossa evolução, né? Afinal de contas, o que a gente precisa perceber para crescer, para ir além dos nossos limites, para ampliar a nossa consciência, e tá no signo de Touro. Então a gente olha muito para a parte prática, material, olha para a prosperidade, para a necessidade de uma segurança, uma estabilidade financeira, né? Busca muito esse desenvolvimento, mas é tudo de ordem concreta, né? Touro também traz coisas que nos gera segurança interna, mais tranquilidade, conseguir enxergar a beleza da vida, né? Enxergar o lado bom da natureza, das coisas que nós precisamos construir. E o que nós estamos focando aí para rever, agora a gente começa a deslanchar a partir dessa virada praticamente do ano aí. Só que esse empurrão nas costas que a gente toma é muito em relação às mudanças que nós precisamos construir. Nós não vamos continuar construindo o mesmo. Nós estamos passando por um processo de mudança e temos que construir coisas novas. E é muito o que vai falar esse mês, a energia desse mês como um todo. No dia 22, o Sol entra no signo de Capricórnio e a gente entra no verão, quando o verão chega à meia-noite 28. A energia do verão, ela vem para a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso dia a dia, cuidar das pessoas, cuidar das nossas coisas e encontrar boas parcerias para fazer um time, um trabalho em equipe, né? Quem está ali colaborando com a gente nesse dia a dia, para a gente estar construindo, né? Materializando, trabalhando, fazendo. Então é um verão voltado aí para o trabalho, né? Mas para o trabalho em relação ao que a gente precisa reorganizar, estruturar a partir da nossa saúde, dos nossos hábitos, e é muito voltado para esse cuidado dentro da família, dentro do lar, dentro da casa, não tanto, né, para sassaricar no mundo externo, não que a gente não vá sair de casa, mas o foco principal tá em a gente cuidar das nossas coisas, a gente cuidar dos processos que estão em transformação dentro da nossa casa. E aí a gente tem as luas, tá? A gente começa o mês na lua cheia, né? Que aconteceu no dia 27 de novembro. Vamos dar uma recapitulada na energia para agora a gente fazer esse estudo, esse movimento. A gente está dentro ainda do ciclo da alunação de Escorpião, que estava trabalhando muito essa questão da gente estar passando por uma transformação em relação ao nosso inconsciente, enfrentando os nossos desafios, nos desapegando de algumas finalizações, passando por essa metamorfose, essa transformação, para a gente ter oportunidade de algumas curas e daí seguir em frente, né, para o alto e avante, né? A gente estava com signo em ascendente em Sagitário. A gente precisava seguir, né, acreditar, continuar, porque tudo é uma jornada, tudo é um caminho, tudo é um processo, né? Nada muda de uma hora para outra. Depende da nossa evolução, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa compreensão, né? E tudo que vai acontecendo, essas energias que vão culminando, né? Nos influenciando no geral, para que a gente vá sentindo como se fosse uma direção, né? Que vai nos conduzindo de alguma forma para coisas que a gente vai percebendo, vá trabalhando e vá fazendo o nosso processo pessoal e, consequentemente, o coletivo. E então, nós começamos dezembro nesse auge da lua cheia,
que era um pouco bagunçada, porque algumas coisas precisavam trabalhar adaptação, a mente ainda estava um pouco perdida, um pouco pesada, né, confusa em relação à organização do que fazer, como fazer, e a gente começa o mês ainda nessa energia forte, né, de coisas que estão ali no auge, né, estão acontecendo, explodindo para a gente compreender, para a gente se dar conta, né, do que a gente precisa fazer. É como se a gente estivesse preparando, né, as nossas atitudes, mas também preparando o que a gente precisava cortar para seguir em frente. Muito dentro da gente, trabalhando isso na cabeça, processando, né, é, essas compreensões, né, que a nossa mente precisa assimilar, precisa aceitar. Então a gente começa o mês assim. No dia 5 a gente entra na lua minguante. E aí é uma semana que a gente vai ficar um pouco mais recolhido já pela própria energia de finalização, mas a gente vai estar fechando esse ciclo de coisas que a gente precisa deixar para trás. E ela mexe, de certa forma, na questão financeira em relação ao futuro. Então, as últimas coisas que a gente precisa soltar pode trazer uma mudança de planos, pode mexer no bolso, né? E a gente fica com essa sensação de perda. De repente, você estava se programando e planejando algo, né, para conseguir comprar de repente agora, e aí acontece algo e vai para outra direção, né? Você precisa usar isso para outro rumo. Vem o tal esperado dinheiro do final do ano, né? E às vezes tá programando um destino, mas a vida traz outro. Então a gente pode ter esse tipo de surpresas, mas não se fala só da vida financeira, isso pode vir em qualquer cenário da vida, né? Depende da história da vida de cada um, que cada um tá passando, mas é um momento da gente conseguir trabalhar esse desprendimento, né? Lembrando que a Vênus está em Escorpião, ajudando a gente a soltar, né? Ajudando ou às vezes deixando a gente um pouco bravo, entristecido afetivamente por ter que soltar. Mas a gente vai ter essa semana, acho que um pouco mais difícil, que é a da lua minguante do dia 5 ao dia 12. Depois, no dia 12, a gente entra na lua nova, que é um novo ciclo que começa com a lua nova em Sagitário. E aí vamos falar um pouquinho desse mapa, que é muito a energia para esse mês. Sol e Lua vão estar em conjunção com Marte, fazendo parte de um grande trígono, então movimenta uma energia muito de criatividade, para a gente criar coisas nesse processo de transformação e de renascimento, onde a gente possa fazer coisas pela gente, coisas que só a gente pode fazer, só você pode fazer por você. Sabe aquilo que você gosta de fazer, que você se realiza, que você se sente bem, que aquilo representa a sua personalidade, é uma coisa que te alimenta emocionalmente, que te realiza. Pode ser uma coisa simples, mas é a gente colocar a nossa luz no mundo, é a gente criar, né, a partir da nossa energia, a partir de quem nós somos, a partir da nossa essência, da nossa espontaneidade, é onde a gente dá vida, né? É como se a gente desse vida aos filhos, né? E mexe bastante, inclusive, com a energia dos filhos, com a relação dos filhos, né? Então, é tudo que a gente está criando, mas podem ser projetos, criando coisas novas. E aí, esse mês fala muito sobre isso. O que a gente precisa criar novo, né? A gente precisa fazer isso para fazer a continuidade desse processo de renascimento, que a gente veio passando por uma profunda transformação nos últimos meses, e o que faz a gente curar, renascer, né, nos alimentar, nos colocar para cima, é esse processo criativo. Então, a gente precisa dar luz, precisa dar vida a alguma coisa que nos faça bem. É isso que vai aumentar a nossa vibração, vai aumentar a nossa energia, a nossa disposição, a nossa força, para a gente buscar algo melhor. E isso ajuda no nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E Júpiter, que é o regente do signo de Sagitário,
está em Touro na casa 10. Essa alunação está acontecendo na casa 5. Então, o que significa? O que a gente cria é público. O que a gente cria, a gente faz porque a gente se sente bem, porque é só a gente que pode fazer, porque nós estamos crescendo com isso, mas nós estamos fazendo para o mundo, nós estamos fazendo a serviço dos outros, nós estamos fazendo como o nosso trabalho. Não que isso seja necessariamente algo relacionado à profissão, mas é algo que a gente expõe, é algo que a gente faz realmente para poder oferecer algo que está sendo construído, participando desse mundo lá fora que também está sendo construído. Mas é a sua individualidade, só você pode fazer, né? É a manifestação de quem você é. E para você saber o que é uma coisa que você faz naturalmente e que te dá prazer. Ao mesmo tempo que você vai estar auxiliando, né, crescendo, ajudando esse desenvolvimento, também econômico, mas esse desenvolvimento a construção de um mundo melhor, estando também para gerar segurança, né, para as pessoas, é algo que você se sente bem. Você se sente bem por fazer. Aquilo te traz um sentido maior. Aquilo te traz, assim, uma motivação. Então, é acreditar no que você enxerga, na sua intuição, no que você acredita, acreditar na sua fé. A fé que move montanhas, né? Sagitário fala muito sobre isso, né? Da gente buscar as coisas além dos horizontes, né? Que nada é impossível, que tudo dá certo no final, se não dá de um jeito, dá do outro, a gente vai realizando. É uma energia que está trazendo a nossa força. Então esse mês fala muito sobre essa energia, o que nós precisamos fazer, que nos faz bem, mas que também não é egoísta, não é o fruto disso, dessa criação, não é só pra gente, né? Nós estamos fazendo por algo maior, nós estamos compartilhando isso, e isso traz um desenvolvimento, um crescimento. Tudo que a gente faz com carinho, tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com fé, cresce, prospera. E quanto mais a gente compartilha a nossa criação, mais a gente recebe. Quanto mais a gente se doa, mais a gente tem de volta. E o que tem em contrapartida aí desse movimento é que dentro de casa, na família, na alma, nós estamos com a Vênus em Escorpião nesse mapa. Então, afetivamente, onde a gente está mais recolhido, né, trabalhando alguns desapegos, alguns processos ali que estão mais difíceis, estão dentro da nossa alma, podem se refletir nas questões familiares, nos relacionamentos familiares, passando aí por momentos mais difíceis, mas a cura, a chave, né, para a gente enfrentar tudo isso é a gente fazer algo que só a gente possa fazer, que a gente se sinta bem, sabe? Ter um pouco de lazer, mas não é aquele lazer fútil, já que tem, né, época de verão, festas, não é, mas é o lazer que você faz algo que realmente aquilo é para sempre, aquilo vai ter uma mudança no seu estado de espírito, aquilo vai te trazer um outro ânimo, vai conseguir aumentar e elevar a sua vibração, porque você está fazendo algo maior, né? Algo que você pode beneficiar outras pessoas e servir, estar a serviço, ser produtivo, tá? Com as coisas que você faz, tá? Isso vai alimentar emocionalmente qualquer sentimento de vazio, de sensação ou de carência que a gente tenha. Então, já no mapa, ele já fala a chave, né? O remédio para que a gente saia desse tempo aí dos últimos meses que foram mais difíceis, e dezembro dá uma ajudada. Novembro já foi para dar uma empurrada para cima, dezembro a gente tem a oportunidade de virar a chave, né, de realmente seguir em frente. E é muito bom, é ótimo a gente aproveitar com consciência essas energias, esses fluxos, essas oportunidades, e não ficar ali preso numa chave errada.
Porque quando a gente perde a oportunidade, depois a energia segue em frente, a gente vai se atropelando, né? Porque elas vão confluindo para outras direções, a gente vai tendo que fazer o trabalho da mesma maneira, só que como a gente não fez a lição de casa no tempo certo ali, a gente fica embolado, né? E aí no dia 19 a gente tem a lua crescente. Na lua crescente a gente tem um pouco de resistência. A gente já começou as nossas intenções, as coisas novas ali, mas sabe quando a gente começa algo novo, a gente vem dentro do nosso inimigo interno, que somos nós mesmos, dentro da nossa cabeça, lá das nossas viagens, dos nossos pensamentos, a gente fica a gente fica pondo obstáculo, né? A gente fica contradizendo, a gente se desacredita logo em seguida, e aí na lua crescente a gente vai passar por isso, por essa sensação, né? Daquela empolgação, aquele ânimo veio e depois a gente mesmo se questiona e começa a se emperrar um pouco. E aí vem a lua cheia no dia 26, deixa eu dar uma processada aqui rapidinho, para colocar aqui no mapa. Cadê? Daqui a pouco eu vou falar das festas, tá bom? Bom, dia 26 vai ter passado o Natal, né? Logo em seguida. E aí a lua cheia, ela fala da gente ainda, depois desse momento da lua crescente, da gente ter algumas dúvidas, da gente ter firmeza, da gente seguir em frente, da gente continuar tomando atitude, né? Da gente soltar desses pensamentos, dos medos, dos julgamentos, né? Dos serás, do que o outro vai pensar, né? Da gente conseguir soltar disso tudo e ter responsabilidade com o que a gente precisa fazer. E parece que aí a gente já assumiu um compromisso que acaba se relacionando com parcerias, com pessoas, né? Então a gente precisa fazer também pela gente, emocionalmente, mas para que a gente tenha, com esse processo de levar a nossa vibração para algo melhor, com esse ânimo, né, mais elevado, da gente estar criando algo que faz bem para a gente, é como se a gente pudesse ter uma oportunidade de estar mais saudável nas relações e ter relacionamentos mais saudáveis. E aí a gente volta então no processo do Natal, tá? Pro Natal, a gente tem aí na véspera um momento assim da gente pensar com sabedoria. É uma energia que a gente vai estar bem focada na família mesmo, a gente vai estar bem recolhido, talvez um pouco mais retrospectivo, mas dentro desse campo, acho que tem duas possibilidades, tá? Ou a gente percebe que a gente tem mais tolerância para conseguir lidar com as relações, né, com os compromissos, para essas relações que são para sempre, né, de uma forma mais sábia, mais tolerante, ou acabar também se a gente se sente carente, se a gente se sente preso, se a gente se sente obrigado, se a gente se sente com um sentimento que não é aconchegante, não é confortável, tentar entender dentro desse momento por que que a gente se sente assim, né? O que na nossa forma de se relacionar tá causando, né? O que a gente pode perceber essa sensação de coisas que a gente precisa identificar para conseguir ter um equilíbrio emocional. Porque tudo é reflexo de como a gente se sente dentro. E se a gente não está se sentindo bem, é porque emocionalmente nós estamos desequilibrados, descompensados. E quando a gente se junta com a família, né, isso acaba refletindo como espelho nos outros ali, todos os nossos problemas, desequilíbrios, nossos fantasmas, né? Então, vamos parar com essa coisa de apontar o dedo e ir para esse outro nível de compreensão de que tudo é uma oportunidade de aprendizado e que se a gente passa por situações que às vezes são difíceis, elas também são para o nosso aprendizado e que a gente precisa aprender a entender então quais são as coisas sobre nós mesmos que nós precisamos entender, descobrir para se trabalhar, né? Então o Natal ele vem como uma oportunidade da gente estar com essas relações que são mais
estáveis, duradouras na nossa vida, né, que são esses compromissos, e fazer essa reflexão e essa análise. É como um teste, né, um termômetro para a gente ver o quanto emocionalmente nós estamos equilibrados. E aí no dia 25 vem muito uma sensação da gente se voltar para o nosso próprio eixo, né, da gente ser natural, da gente não forçar situações, não forçar nada, da gente se respeitar e da gente conseguir juntar esse quebra-cabeça, juntar as nossas partes, né? E poder ser a gente mesmo em qualquer situação. Não ter medo de ser você, né? Não ficar preocupado com julgamento, com aparência. E essa coisa do julgamento da aparência, ela vem muito nessa época das festas daqui, né? Do Natal até o final do ano ali. E aí entramos, né, no Réveillon, nessa última semana aí, que a gente vai estar com a lua cheia, e vai vir de novo essa coisa de empurrar a gente para algo novo, né? Da gente manter o que a gente está querendo começar, da gente ter firmeza, da gente seguir em frente, da gente se sustentar, da gente não deixar para lá, né? Da gente realmente seguir. E quando tá na véspera do dia 31 ali da virada, último dia, tem uma energia como que de conclusão desse julgamento final, né? É como se a gente colocasse realmente na balança e entendesse algumas coisas, né? Do que a gente precisa enxergar, o que a nossa consciência precisa ver, né? Fazendo o balanço do ano todo, fazendo a retrospectiva, né? Que a nossa mente vai estar revendo, onde a gente fica muito preso na nossa própria cabeça, né? Na forma da gente enxergar, onde a gente deixa as interferências externas, que a lua cheia vai trazer muito o quanto a gente é suscetível às interferências externas e acaba se travando, né? E a gente vai ter muito esse trabalho de ter essa visão, essa consciência para mudar, ampliar a nossa forma de enxergar, para continuar, para conseguir seguir, né, em frente com o que a gente está criando, com o projeto, com a luz, com a vida, né, com a manifestação de quem a gente é. Porque essa manifestação de quem a gente é algo que quando a gente é criança, a gente é pequeno, sai naturalmente. Quando a gente brinca, quando a gente faz gracinha, as primeiras coisas que a gente gosta, né, que a criança tá lá fazendo as coisas, é algo que é espontâneo de dentro da gente. Só que ao longo da vida, da nossa criação, da nossa adaptação e tudo mais, nós vamos sendo podados, lapidados, né? O superego vai falando os nãos e nós vamos entrando numa caixinha com medo do que o outro vai pensar e a gente fica nesse lugar. Só que a energia que a gente vai trabalhar esse mês é a mesma de quando a gente é criança. É resgatar essa criança, né? Resgatar essa espontaneidade, resgatar essa alegria da criança. É isso que a gente precisa resgatar dentro da gente, sabe? Aquele amor puro, aquele amor de abrir o coração. A criança, ela não entende, você, né, dá uma bronca, faz alguma coisa, ela chora ali naquele momento, é instantâneo, daqui a pouco ela tá rindo de novo, né? Ela é tão pura, né, que ela tem um coração muito mais conectado nas coisas boas. E ela tem essa alegria, essa espontaneidade. Tudo é uma brincadeira. E é isso que a gente precisa resgatar esse mês. A gente precisa lembrar de quando a gente é criança. A gente precisa entender que é isso, né? Que depois desse processo de renascimento que a gente vem passando, né? A nossa cura é resgatar essa alegria interna. E essa alegria interna, ela não tendo um passeio caro, mostrando uma imagem ou, né, mostrando um status ou, enfim, fazendo, comprando, consumindo, estando em alguns lugares, comprando certos presentes. Não é isso que vai saciar a nossa alma. Isso vai tapar buraco, né? Isso não vai realmente nos realizar. O que nos faz bem, o que nos realiza é algo que só a nossa alma pode fazer. Só você pode fazer por você. É algo que sai espontaneamente. E é esse, né, o ponto de dezembro. Resgata isso, deixa isso sair. E depois, quando vier os questionamentos e você mesmo ficar se travando e ficar lá, meu Deus, o que que é, né? Vem a animação, o que que os outros vão pensar? E aí acaba o ano. Se você parar nisso, você vai voltar para a jaula de novo, vai voltar para a gaiolinha de novo. É a sua oportunidade de seguir em frente, tá bom? E aí a gente volta para 2024. Um pouco antes eu venho fazer a previsão do ano que vem.
um bom ano para vocês, quer dizer, um bom mês, né? E que seja um mês de muitas coisas boas, né? Aproveitem essa energia do verão, né? Cuide, tá uma energia boa. Então, aproveita essa energia e se preenche, porque isso é a manifestação de amor que preenche o nosso coração, que transborda e que a gente precisa se alimentar para conseguir lidar com os problemas, com as coisas difíceis, né? É o que traz energia para o nosso coração. Um beijo.